Você já cumprimentou o irmão que está ao seu lado, atrás de você, na sua frente. Ele disse: oi, beleza? Como é que você está? Me falaram uma vez que eu sou presbiteriano com cara de assembleano. Só que o nosso convidado de hoje é o oposto. É um assembleano com cara de presbiteriano. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Décio, que vai transmitir a palavra de Deus para nós aqui hoje. Eu conheci Décio nos estudos que nós temos lá, nos encontros que Juan criou para estar pregando o evangelho para os seus amigos. Vem para cá, pode subir aqui. Por aqui, ó. E eu descobri que Décio é um assembleano calvinista, um autodidata com boa teologia, para boa teologia, e é por isso que ele é o nosso convidado para estar transmitindo a palavra de Deus para nós aqui hoje. Amém? Estenda suas mãos para cá e vamos estar orando pelo servo do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui está o teu servo que vai transmitir a sua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja iluminando ele nesse momento. Mas não somente ele, Pai. Que teu Espírito Santo traga iluminação para todos nós, que vamos ouvir o que a sua palavra diz. Deus, o assunto que ele vai tratar aqui hoje é um assunto delicado para algumas pessoas. Ó Deus, para entender o que vai ser dito aqui, é necessário a intervenção do teu Espírito Santo. Então, Deus, por favor, em nome de Cristo Jesus, que através do teu Espírito Santo, cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, possa entender, compreender o que a tua palavra diz acerca do assunto que será ministrado aqui hoje. Amém. Boa noite, pessoal. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Antes de mais nada, eu queria dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui. Acho que pela primeira vez, espero que não a última. E, como o pastor Duval falou, a gente se conheceu até há pouco tempo, não tem tanto tempo assim, por intermédio dos estudos que tem acontecido na casa de Juan. E naturalmente já houve uma identificação acerca do interesse por uma boa teologia. E a gente tinha conversado sobre a possibilidade de participar aqui, né, congregar com vocês em algum culto, contribuir em algum culto. E aí, quando chegou essa oportunidade, eu falei com o pastor assim: pastor, o senhor tem alguma série de temas específicos, alguma coisa assim? E ele me passou um tema, como ele falou, sensível, né? Confesso que no primeiro momento foi um desafio para mim, mas eu desde já queria agradecer por essa oportunidade, por ter a oportunidade de estudar um pouco mais sobre isso. E não sei se o senhor já tinha avisado as pessoas antes, mas hoje a ideia é que a gente fale um pouco sobre a associação ou a não associação entre comunismo e cristianismo. Eu sei que esse tema pode ser um tema caro para muita gente, de fato, mas, como foi orado aqui pelo irmão, a gente não deve buscar ouvir aquilo que a gente quer, e sim aquilo que a gente precisa à luz das Escrituras. E eu confesso que, embora nunca tenha concordado muito com o pensamento comunista, ao estudar eu vi o tanto que ele me influenciava sem eu saber. Por isso é de suma importância estarmos aqui hoje para falar sobre esse assunto. Antes de começar, eu gostaria de fazer algumas considerações que eu acho que são pertinentes no contexto em que nós vivemos atualmente. Em primeiro lugar, eu quero falar que não é a intenção desse estudo que a gente vai fazer, dessa exposição, não é a intenção, de forma alguma, desrespeitar qualquer pessoa que pense diferente do que vai ser exposto aqui acerca dessa associação ou não associação entre cristianismo e comunismo. Tá? Pode ser sensível para algumas pessoas, como o pastor falou, mas a intenção não é desrespeitar e sim trazer essa exposição à luz da Bíblia. Em segundo lugar, eu quero dizer que não se trata de emissão, eu não vou estar aqui dando a minha opinião pessoal. Tá? Eu estou aqui, pelo menos na maior parte do tempo, eu não vou falar sobre a minha opinião pessoal. Na verdade, o que eu quero é fazer
uma doutrina, né, uma análise das doutrinas ideológicas vigentes dos pensamentos do mundo que nós vivemos hoje, altamente influenciado pelo comunismo, à luz das Escrituras e, por consequência, à luz do cristianismo. Essa é a ideia do nosso pensamento. Tá? Então, não é minha opinião o que eu vou falar aqui. Quando for minha opinião, eu pretendo deixar isso muito claro, que é a minha opinião. Mas, de uma forma geral, o que eu quero fazer aqui não é dar uma opinião, e sim trazer o que a Bíblia fala acerca desse assunto. E, em terceiro lugar, também importantíssimo falar aqui, não é o objetivo que a gente fale sobre política partidária. Esse é um assunto um tópico que eu preciso falar antes de qualquer coisa, considerando a proximidade que a gente tem no período eleitoral. É importante, eu não sei qual é a concepção de cada um dos irmãos aqui, então o objetivo não é falar de política partidária, me esforçaria ao máximo para não fazer isso. Tá? Claro que, à medida que a gente for expondo o que significa tudo que a gente for falar, as associações vão ser inevitáveis. Mas aí cada um vai, como também nós oramos aqui, que o Espírito Santo leve cada um a fazer as aplicações acerca do momento em que nós estamos vivendo em questão da política partidária. Tá? Tentarei, no máximo dos meus esforços, não citar nome de nenhum político, de nenhum candidato. Entretanto, pode ser que eu cite isso em algum momento para, entre aspas, citar frases que norteiam o pensamento comunista à luz do mundo de hoje. Tá? Então, é basicamente isso. E, para começar, eu queria convidar os irmãos para lermos. O texto está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 18 e 19. No primeiro momento, Colossenses 2, 18 e 19. Eu estou com a Almeida Revista Atualizada. Caso os irmãos tenham o costume de ler outra tradução, eu peço perdão. Estou vendo que está em NVI ali, né? Eu posso acompanhar por ali também, não tem problema. Diz assim o texto, verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Por enquanto, irmãos, apenas esse texto. Como a ideia é a gente fazer um estudo, eu não vou fazer uma pregação expositiva hoje, necessariamente, e sim alguns apontamentos acerca do texto bíblico voltado para esse assunto aí, que é o assunto do comunismo. Esse texto, como eu falei, foi escrito pelo apóstolo Paulo, foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu mais ou menos no ano 60, depois de Cristo, evidentemente, e essa carta foi escrita a pedido do seu discípulo, chamado Epáfras, que foi aquele homem que havia fundado a igreja de Colossos, pertinho de Éfeso ali. E já no começo da igreja, no começo da história da igreja de Colossos, algumas heresias vinham se disseminando dentro daquela igreja. Na verdade, uma heresia, um complexo de heresias bastante sofisticado, vamos dizer assim, que era tão complexo que era chamado, não tinha um nome específico. Ele juntava gnosticismo, juntava judaizantes, juntava ascetismo religioso, e foi chamado pelos historiadores, pelos estudiosos, de heresia de Colossos, porque ela era tão complexa que não tinha um nome específico para ela, mas a heresia que ocorria ali na cidade de Colossos. E dentre essas outras coisas que essa heresia pregava, eles diziam que a salvação e a justificação era decorrente da obediência da lei de Moisés e também das práticas, dos pensamentos criados naquela época que não eram justificados pela Escritura. E esses pensamentos, muitas vezes, eles surgiam baseados em visões da cabeça, da mente carnal, diz Paulo, né? Baseados em visões das suas mentes carnais, e não retendo a real cabeça que é Cristo. Mas, nesse momento, o que eu quero chamar a atenção para esse texto aqui, é que Paulo diz assim, que essas visões e essas doutrinas que estavam sendo pregadas em Colossos, elas pretextavam humildade. Ou, em outra tradução, poderia dizer assim, parece bastante humilde. Parece que é uma coisa realmente de outro mundo esse pensamento aqui. Quem prega isso, de fato, é humilde. Era isso que parecia a heresia de Colossos, uma vez que essas pessoas criavam uma série de coisas. Eu não vou tocar nisso, eu não vou pegar nisso, porque eu sei que eu sou carne, eu sei que eu sou pecador e eu tenho que vencer a minha carne. Só que com isso eles não voltavam para quem de fato pode nos fazer
vencer as coisas que é Cristo, eles voltavam-se para si mesmos. Então, por isso que Paulo vai dizer que isso era pretexto de humildade. Isso apenas parecia extrema humildade. Como eu contextualizei para vocês aqui, claro que Paulo estava aqui falando sobre questões teológicas, vamos dizer assim, religiosas. Mas eu usei esse texto para a gente abrir o nosso estudo aqui, porque, para mim, quando a gente fala de pretextar a humildade, é um pano de fundo excepcional para que a gente possa compreender o que de fato significa o comunismo e todas as suas variantes, como a gente vai ver. Antes de começar ainda mais falar mais especificamente sobre o comunismo, eu queria fazer uma pergunta aqui, para que os irmãos pudessem, para entender quem são essas pessoas que estão aqui ouvindo, e para que a gente possa aplicar os conceitos atuais na nossa plateia, vamos dizer assim. Eu queria aí que, por favor, de todos vocês aqui, quem for, cadê os racistas aqui? Levantem a mão, racistas. Não? Ninguém? Cadê os machistas, os homens aí, os machistas? Homofóbicos? Não? Ninguém? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada ou com vocês, com nós, ou com os pensamentos que norteiam a sociedade atual. Das duas, uma. Por que eu digo isso, meus irmãos? Certa feita, minha esposa, na época da pandemia, estava fazendo faculdade dela, faz psicologia. É até engraçado isso. Ela faz psicologia, estava na época da pandemia, aula online, ela estava ali assistindo a aula, eu estava ali do lado. E, de repente, ela comenta comigo assim, olha só, psicologia, né, ciências humanas, e o pessoal falou assim, olha só, todas as pessoas brancas são racistas, não tem exceção. Todos são racistas. Mas como assim todo mundo é racista? Não, mas eu não sou racista, alguém dizia na turma. Não, mas o simples fato de você ser branco significa que você é racista. Não, mas não pode ser. Mas não para por aí. Se você é homem, você é machista, necessariamente. Se você tem algum dinheiro, você odeia pobre. Se você é heterossexual, então necessariamente você é homofóbico. Eu falei, não, mas não pode ser assim. E na minha cabeça isso não entrava, não, né? As definições de racismo, machismo, homofobia, elas são definições que são, assim, a gente consegue estabelecer essas definições. Não, mas não importa isso. Se você é de um desses grupos, necessariamente você odeia o outro. Eu falei, não, mas de onde surge isso? Como assim? Baseado em que as pessoas estão falando isso? E aí, como eu falei, eu agradeci ao pastor pela oportunidade de estudar, porque eu nunca tinha compreendido por que isso acontecia até estudar sobre isso aqui, para estar com vocês hoje. Louvado seja Deus por isso. Hoje em dia, pessoal, nós vivemos numa sociedade, então, que, como eu falei, né, se você simplesmente é de uma classe, necessariamente você luta contra outra, você odeia a outra. Falando em homofobia, hoje em dia, os irmãos vão entender o que eu estou falando, se simplesmente eu disser que eu não prefiro que a minha filha seja homossexual, veja só, não estou dizendo que eu não vou amá-la se ela for homossexual, não estou dizendo que eu prefiro que ela seja hétero, mas se eu disser que não é uma preferência minha que ela seja homossexual, já estou qualificado, devidamente qualificado como homofóbico. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Então, e assim, no futuro tende a piorar, porque no futuro pode ser que uma simples opinião de dizer que talvez eu penso que fosse melhor que minha filha não fosse homossexual, mesmo que eu esteja dizendo isso, talvez nem por princípios cristãos, talvez só por dizer assim, não, o homossexual enfrenta vários preconceitos na sociedade, de fato ele enfrenta várias dificuldades, eu não queria que minha filha passasse por isso. Ainda que meu critério fosse esse, só pelo fato de dizer que eu não prefiro que ela seja homossexual, talvez no futuro isso dê cadeia. Essa é uma realidade não distante da gente. Tá? E eu pergunto a vocês, o que vocês acham desses conceitos que norteiam o mundo de hoje? O que vocês pensam acerca disso? Porque eu particularmente acho que, desculpa a expressão, mas é chato viver assim. A gente vive num mundo em que a gente é obrigado a fazer parte de uma classe odiando outra, porque a mídia diz isso, porque os artistas dizem isso, porque a escola diz isso, porque a faculdade diz isso.
Mas, ou seja, parece que nós estamos sempre vivendo em guerra com outras pessoas. Nós sempre estamos vivendo em guerra. Como eu falei, o negro contra o branco, o rico contra o pobre, o homem contra a mulher, sempre guerra. Isso sempre é sustentado. Porque coisas que antigamente a gente considerava normais, agora é machismo. E vice-versa, o feminismo também atuando no sentido contrário aí agora. Na minha concepção, isso dificulta bastante a relação interpessoal. Mas a questão é por que isso acontece? Por que isso é assim? Por que nós vivemos nesse mundo hoje? Por que isso está acontecendo? Então, atualmente as guerras são homens contra mulheres, brancos contra negros, heterossexuais contra homossexuais, vegetarianos e veganos contra não vegetarianos, e até mais recentemente agora, pais contra filhos, que é talvez o golpe mais severo que a sociedade tem sofrido. E vendo esses exemplos que eu citei aqui de guerra, eu me lembro de algumas situações que eu já vivi, que eu me lembrei claramente do que Paulo escreveu aqui. Pretexto de humildade. Eu não sei se os irmãos tiveram experiência do que eu vou contar aqui, mas em vários desses contextos aqui, em conversas sobre isso, em diversas vezes por pensar, por exemplo, se eu disser que eu não sou vegetariano, respeito quem é, tudo bem, a pessoa come o que ela quiser, mas eu não sou. Isso é suficiente para eu ser incluído em uma classe de pessoas inferiores que não têm respeito por animais, que não têm amor pelos animais, que odeiam os animais e por isso comem os animais. Aqueles que não fazem isso são pessoas superiores, porque eles são tão bons, tão humildes, tão evoluídos, vamos dizer assim, que eles respeitam os animais. Eu consigo abrir mão de comer carne em respeito ao animal. Eu consigo aceitar o casamento entre dois homens porque eu respeito toda forma de amor. Ou seja, eu pareço bastante humilde por fazer isso. Isso é o que Paulo chama de pretexto de humildade. É eu olhar uma conversa como essa e me sentir, sentir que a pessoa quer que eu me sinta inferior. Essa semana, inclusive, anteontem, estava na faculdade, dando aula, eu descobri que tem uma nova classe que eu não conhecia agora, que é ovo-lacto-vegetariano. Ou seja, eu posso comer ovo, derivados do leite e vegetais, mas carne em si eu não posso comer. Eu falei, mas já é uma variação que eu não conhecia aí. E a aluna que falou isso comigo, ela falou com a seguinte frase, ela falou assim, não, eu sou ovo-lacto-vegetariano. Quando eu era criança, eu não comia carne porque eu não gostava, eu rejeitava, mas hoje é por preocupação com os animais mesmo. Perceba que ela não disse assim, você que come carne, não preocupa com os animais. Mas ao dizer assim, eu não como porque eu me preocupo com os animais, necessariamente ela passa um conceito de que se eu como, é porque eu não tenho essa concepção. Ou seja, eu não sou tão humilde quanto ela. O pretexto de humildade está estabelecido. Mas, como eu falei, de onde vem tudo isso, gente? Por que nós estamos vendo esse mundo tão complexo de opiniões desse jeito? Onde tudo isso começou? E aqui, para que a gente possa entender onde tudo isso começou, eu vou precisar da paciência de vocês para a gente voltar um pouco para a história, para que a gente chegue a um conceito chamado de luta de classes. Gravem esse termo, luta de classes. Daqui surge tudo isso. Vou tentar não alongar muito aqui, para não ficar chato, nem todo mundo gosta de história. Eu, particularmente, na época de escola, não gostava de história, hoje em dia eu até gosto muito mais, mas, assim, enfim, vou tentar acelerar aqui. Desde que o mundo é mundo, as sociedades se organizam em grupos, certo? Grupos geograficamente falando, e elas se organizam em grupos do ponto de vista de funções desses grupos. Tá? Sempre houve homens e mulheres, e se vocês lembrarem do Velho Testamento lá da Bíblia, sempre houve os chefes dos clãs, como por exemplo Abraão, que passa para Isaac, e etc, Jacó, e sempre houve os servos. Vocês lembram que Abraão, por exemplo, quando foi falar da circuncisão, aqueles servos que viessem morar na casa deles, se convertessem ao judaísmo, seriam circuncidados, e havia servos naquele momento, sempre houve isso. E sempre foi necessário, para que a sociedade se estabelecesse e se desenvolvesse, sempre foi necessário criar uma coisa chamada de hierarquia.
Nem todos têm a mesma função no mundo. Nem todos têm desempenham o mesmo papel no mundo. Sempre houve postos de liderança e sempre houve povos liderados. Sempre foi assim desde o princípio. Tá? Obviamente que eu estou falando desde o princípio de um mundo pós-queda, né? De um mundo pós-queda, queda de Adão. Não só isso ocorria dentro de um cenário mais local, dentro de uma tribo, onde tinha o seu chefe do clã, como isso acontecia ao longo da história dentro de uma nação. Vocês lembram que houve épocas dos juízes, né? Eles decidiam as coisas, existia alguma liderança sobre o povo, depois o povo pediu um rei, aí veio o período dos reis, né? Aí mais para frente, em outras sociedades, imperadores, e atualmente, na democracia, nós temos presidentes, e enfim, sempre houve esse tipo de coisa. Sempre houve a liderança e os liderados. Vocês lembram das histórias do livro de história da escola? Dos senhores de engenho, dos senhores feudais, sempre houve esse tipo de divisão. E sempre houve queixas. Por haver divisão entre alguém que mandava e alguém que obedecia, sempre houve queixas, né, especialmente daqueles que tinham que obedecer, alegando que aqueles que mandavam sempre eram favorecidos. No contexto dessas queixas, ao longo da história, as pessoas começaram a ficar um pouco mais insatisfeitas com isso, aqueles que estavam por baixo nessa escala, e começaram a criar movimentos graduais e lentos de manifestação de opinião contrária, a ponto de culminar em algumas revoluções, vamos dizer assim. A primeira que teve um impacto global mais importante foi a Revolução Francesa, lá 1789, mais ou menos, né? A Revolução Francesa, ela tinha uma aparência, ou pelo menos nas minhas aulas de história, ela tinha uma aparência de ter por objetivo combater os privilégios da aristocracia somente. Mas quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo, a gente vai ver que não era bem assim. Que esse conceito inicial de luta de classes, ele já estava sendo estabelecido ali de forma bem incipiente, a ponto, por exemplo, meus irmãos, de uma das frases daquela época, de um dos expoentes da Revolução Francesa, ele dizia a seguinte frase, abre aspas, somente haverá liberdade quando o último rei for enforcado pelas tripas do último padre. Ou seja, a Revolução Francesa já mostra um cenário de alguém de um grupo que gostaria de destruir todo tipo de organização social, todo tipo de hierarquia, todo tipo de domínio, criando movimentos anárquicos, por assim dizer. Só haverá liberdade quando o último rei for enforcado pelas tripas do último padre. Guardem essa frase por enquanto. Pouco tempo depois, essas ideias foram gradualmente se disseminando ali pela Europa, né, velho continente e tal. E nesse momento em que essas ideias estão crescendo, surge uma coisa chamada de Revolução Industrial. Veja, a Revolução Francesa, que queria matar todos os reis e padres, era vista nas nossas aulas de história como algo fantástico de luta pela liberdade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Parecia muito lindo esse tipo de defesa desses pensamentos. Será que foi isso mesmo? A liberdade que eles pregavam passava por matar todos os reis e todos os padres. Já vemos, eu não preciso me esforçar tanto para dizer para vocês que essa não é uma ideologia cristã, certo? Desejar matar todos os reis e todos os padres. Só que quando eles estavam começando a ganhar força, veio a Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Aquilo que o seu livro de história contou que foi algo extremamente ruim para a classe trabalhadora. Ou seja, aqueles que eram oprimidos, agora passam a ser oprimidos de forma muito mais intensa, muito mais severa. Com o aumento dos meios de produção, onde era camponês, onde era agricultura de subsistência, em grande parte dos lugares, agora passa a ser indústria, trabalho assalariado, tem um patrão e tem um empregado. Isso foi terrível para os trabalhadores, no meu livro de história. Mas quando você vai olhar, por exemplo, os gráficos de PIB per capita, ou seja, o quanto cada pessoa em uma nação começa a ganhar depois da Revolução Industrial, vai formar um gráfico conhecido como gráfico do taco de hóquei. O que é o taco de hóquei? O taco de hóquei seria, vou tentar ilustrar para vocês aqui, ele tem um cabo, a parte mais alta, e a parte que vai no chão faz uma voltinha assim. Isso quer dizer que o PIB, ou seja, o quanto que as pessoas começaram a ganhar de dinheiro, era assim
e depois da Revolução Industrial começa a fazer isso, crescer, porque produção aumenta, indústrias aumentam, empregos, né? E veja só, a tecnologia começa a chegar no mundo. Graças à Revolução Industrial, culminamos hoje em estarmos aqui na quinta-feira, com um culto, com um projetor aqui atrás, um telão na frente, uma câmera filmando para jogar na internet. A Revolução Industrial foi o pontapé inicial para tudo isso. Mas no meu livro de história ela foi péssima para os trabalhadores, para a população como geral, como um todo. Ela só favoreceu quem mandava. Como assim, gente? Por que o livro de história me contou que isso foi tão ruim, se a gente colhe frutos tão bons até hoje? Vamos chegar lá. Mas mesmo com a Revolução Industrial e com essa ideia de que as classes operárias estavam sendo cada vez mais oprimidas, o que aconteceu? As ideias comunistas gradualmente tomando um pequeno povoado aqui, um pequeno povoado ali, até que em 1848, 2 jovens alemães mudam a história do entendimento sobre o comunismo, chamados de Karl Marx e Friedrich Engels. Esses 2 jovens estudiosos alemães escreveram um livro chamado Manifesto Comunista. Esse livro é disponível em domínio público para todas as pessoas, tá? Tem na internet de fácil acesso, PDF e audiolivro, se vocês quiserem ver. É um livro pequeno. Dentre outras coisas, o que era o Manifesto Comunista? Engels e Marx disseram assim, olha, veja só, estou vendo que vários países são chamados de partidos de oposição são chamados de comunistas, eu estou vendo que o conceito de comunista ele já está sendo citado em vários lugares, então eu vou fazer um manifesto que eu quero dizer para o mundo inteiro, gritar em alta voz o que o comunismo pensa. Eu quero dizer para vocês o que nós comunistas pensamos. Aí Marx escreve esse livro com Engels, e dentre outras coisas ele vai dizer que a humanidade sempre foi dividida por oprimidos e opressores, e que todos os problemas da humanidade passam pela luta de classes. Ou seja, todos os problemas sociais do mundo acontecem porque sempre há a luta de classes. E a luta de classes, as classes, melhor dizendo, elas só existem porque existe capital e propriedade privada. Marx vai dizer assim, se nós acabarmos com a propriedade privada, se nós acabarmos com o capital, com o lucro, todos os problemas vão se acabar. Ele não diz com essas palavras, mas com outras palavras vai dizer assim, o paraíso vai descer à terra, o Éden vai descer à terra. Então não se espantem quando vocês virem em São Paulo, em um museu, as pessoas quererem que crianças tenham contato natural com homens nus, parecendo que isso é o Éden, onde Adão e Eva não tinham roupas, andavam nus. Mas se esquecem que aquilo acontecia antes da queda. Após o pecado humano, isso não foi mais possível. A primeira coisa que Deus teve que fazer foi sacrificar um cordeiro supostamente um cordeiro, sacrificar um animal, para produzir vestes que tampassem a vergonha do pecado humano. Então, voltar para esse cenário por meios humanos não vai ser possível nunca. Mas era isso que eles defendiam, que eles diziam. Mais ainda, eles diziam assim, ó, a família só é útil para burgueses, para a burguesia, porque ela depende do capital, ela depende do lucro, ela é estabelecida pelo lucro das famílias. O camponês, o operário, não tem família. Por isso, é interessante que as famílias acabem. Ele diz isso no livro, tá? E só para vocês entenderem, e quando Marx propõe as ideias de acabar com a propriedade privada, para que acabem as classes, para que acabe a luta de classes, para que todos os problemas se resolvam e o paraíso do céu, do Éden, desça à terra que nós vivemos aqui através de medidas humanas, como que ele quer impor isso? Como que ele quer desenvolver essa ideia? Marx e Engels não quiseram convencer ninguém disso. Imagine você que, vamos tentar contextualizar aqui, se eu disser, né, a gente ainda está numa sociedade civilizada aqui, mas se eu disser que o cristianismo, que o protestantismo cresça em Caetité, a gente tem que entrar e botar fogo em todas as igrejas que não são da nossa, e destruir tudo. É assim que a gente tem que fazer. Certamente vocês não aceitariam isso de cara. Não, você está doido? Não, aí não. Eu até acho que o cristianismo tem que crescer, até acho que o protestantismo tem que crescer, mas não vai ser assim que a gente vai conseguir isso. Resultado, Marx, ele propôs dessa forma. Eu queria ler com vocês aqui como que Marx escreveu
Marx e Engels escreveram a conclusão do manifesto. Como que ele finaliza o livro, são as últimas palavras do livro. Abro aspas. Os comunistas se recusam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. Que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista. Nela, os proletários nada têm a perder a não ser os seus grilhões. Tem um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. Contextualizando com o restante do livro, o que Marx fala nesse final aqui é o seguinte: nós temos que pegar em armas para tomar todos os poderes, para tomar tudo para ser nosso. Com violência, só existe essa forma de conseguir. Assim como vocês não reagiram bem à ideia de queimar as igrejas que não são as nossas, claro que isso aqui é uma ilustração, né? Espero que todos tenham entendido. Os povos daquela época disseram, não entenderam, comeram muito bem essa ideia de Marx aí, de querer ir tudo com a revolução. E aí acabou que a ideia do socialismo, do comunismo, ela não tomou muito corpo nesse momento. Como que Marx, só para contextualizar rapidinho aqui, como que Marx propunha, qual era a ideia de Marx do comunismo? Era o seguinte: tudo que for propriedade privada, isso eu estou falando porque é importante no contexto atual da nossa sociedade, tudo que for propriedade privada, o governo vai tomar. Isso é socialismo. É uma etapa inicial do comunismo. O governo vai tomar a força. Que governo? O governo que os proletários assumiriam, o que eles vão chamar de ditadura do proletariado, certo? Os proletários tomariam poder à força, com violência, e tudo que vocês têm de propriedade privada, suas terras, suas indústrias, suas empresas, todos os seus meios de produção não serão mais seus, serão controlados por um Estado. Mas não pode ser o Estado atual, tem que ser o Estado controlado pelos proletários. Por quê? Porque quem está no controle agora são os burgueses, e eles não vão fazer uma boa administração desses recursos. Então, tudo que você tem eu vou tomar, para que agora não sirva mais de meio de renda para você e que o outro trabalhe para você. Ele vai servir de meio de renda comum para que todos possam ganhar igual. Olha que lindo esse discurso. Olha que pretexto de humildade. Com isso, eu boto a educação. Marx fala isso também, tá? Esqueci de falar. Marx fala no seu Manifesto Comunista que é necessário que a educação das crianças saia do domínio dos pais para ter influência social. Ele fala isso abertamente. É necessário que seja assim. E aí o que acontece? Fazendo isso, eu tiro tudo que for seu, eu boto tudo na mão de um governo, centralizo em um governo socialista. Quando acabar toda a propriedade privada e acabar toda a diferença de classes, todo mundo foi igual, ganhar o mesmo tanto, olha só que lindo, o que vai acontecer? O Estado se desfaz, porque não vai ser mais necessário ter Estado. O Estado vai dizer assim, eu peguei tudo que era seu para mim, agora tudo é meu, agora está todo mundo igual, ninguém é pobre, ninguém é rico, todo mundo igual, pronto, agora eu, Estado, abro mão de todas essas coisas para que vivamos no paraíso. Maravilhoso. E todos viveram felizes para sempre. Esse felizes para sempre é o comunismo. Temos aí essa etapa de tomada do governo por golpe violento, né, e instauração das ideias socialistas com estatização de todas as coisas existe? Sim. Cuba, mais recentemente Venezuela, Vietnã, alguns países desenvolveram a ideia socialista e vivem hoje em regime socialista. Qual desses países prosperou? Nenhum. Agora vamos lá. Qual desses países conseguiu estabelecer o ideal final de viver todos em uma situação normal no comunismo no Éden? Vamos lá. Os próprios socialistas comunistas vão dizer assim, o comunismo, na prática, nunca existiu. Percebam aqui, meus irmãos, que os comunistas, eles querem aplicar o conceito de paraíso divino através de condutas humanas. E de antemão eu posso dizer para vocês que isso não é possível, porque segundo esse texto que está escrito aqui, Jesus é a nossa única esperança para que vivamos nesse contexto, de felicidade eterna. Isso não vai acontecer
por meios humanos. O que aconteceu nos países que fizeram isso? Por exemplo, fugiu o nome agora, Stalin, Lenin, essa galera que fez isso aí. Aqueles que eram oprimidos tomam o poder e passam a ser opressores. Naturalmente isso vai acontecer, eles começam a oprimir. E veja só, você que tinha uma propriedade privada, que produzia agricultura e vendia para as pessoas, agora não vai ser mais seu que você produzir. E você vai dizer assim, para que eu vou produzir então, se não vai ser meu? Resultado, centenas de milhares de pessoas morrendo de fome, porque não tinham comida. Esse foi o desfecho. Eu não quero entrar muito nessa questão social e política, acabo entrando porque não tem muito como fugir, mas, como eu falei, aqui está o problema do comunismo. Ele propõe um modelo de sociedade perfeita baseado em condutas humanas. Só que o comunismo, ele parte do pecado humano. Como assim parte do pecado humano? Ele nasce do pecado humano. Número 1, de fato, há pessoas que estão em posição favorecida na sociedade, que oprimem outros, e isso gera revolta, isso é pecado dos opressores. E ele parte da ideia de que aqueles que estão em posição inferior não se conformam com isso, no sentido de que querem mudar a qualquer custo. Eles querem tomar as propriedades privadas dos outros, para que eles sejam iguais aos outros. Então ele parte do pecado humano, mas ele não considera o pecado humano, porque ele não considera que aqueles que estão oprimindo, quando virarem líderes, serão opressores, que aqueles que estão... Marx chega a dizer que o problema não são as pessoas em si, o problema é que quem está no poder são os ricos. Se os pobres estiverem no poder, tudo acabou, porque os pobres são bons, ou seja lá, os proletários. Ele desconsidera que todos nós caímos no mesmo lugar, de uma só vez. Todos aqui estamos, demos as costas para Deus em Adão, de uma só vez. Portanto, nenhum regime doutrinário, social, filosófico, que se baseie em condutas humanas, nenhum deles vai ser perfeito. Se eu digo isso, eu estou dizendo para vocês que a analogia ao socialismo não é um capitalismo perfeito, tem seus defeitos também, porque é regido por homens. O ponto aqui não é defender um ou outro, o ponto aqui é centrarmos na nossa única solução. Somente Cristo pode alcançar o nosso paraíso eterno. Mas por que então que eu estou falando do comunismo especificamente? Porque no comunismo, já nos tempos finais de Marx, e aí entra o nosso contexto agora, o que aconteceu foi que eles perceberam que opressores e oprimidos não eram mais patrões e empregados. Não era mais. Era homem e mulher. O homem oprimia a sua mulher. Mais para frente, o que aconteceu? O pai oprimia o seu filho. O heterossexual oprime o homossexual. O policial oprime o bandido. O homem oprime a sua mulher, e se ela engravidar, a criança que está na barriga dela é uma opressão contra a sua liberdade, as suas regras do seu corpo. Então, crio luta de classes entre homem e mulher, entre a mulher e um bebê, entre pais e filhos, entre patrões e empregados, entre heterossexuais e homossexuais. Mas na nossa realidade isso não existe, né? Estamos dentro da igreja protestante. E aí cria uma briga entre católicos e cristãos e protestantes, entre assembleanos e presbiterianos, entre calvinistas e arminianos, entre presbiterianos, entre reformados e pentecostais. A luta de classes está presente em nosso meio sem que a gente perceba. Ela invadiu a igreja, e pasmem, meus irmãos, pasmem. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre teologia da missão integral. A teologia da missão integral é um movimento forte no mundo inteiro, e em especial no Brasil e nos países da América do Sul, que dizem que o importante não é pregar o evangelho, isso é secundário. Pregar a Cristo como Salvador pela cruz do Calvário e seu sangue derramado é um detalhe. O que importa é a ação social. O que importa, como pega um texto de Tiago fora de contexto, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e viúvas. Mas eu vou voltar no texto de Paulo que nós vimos no começo e vamos ver como isso não funciona. Tá?
fora de Cristo não há solução. Fora de Cristo não há solução. Mas aí, por que isso é importante nos dias de hoje? Aquelas perguntas que eu fiz no começo, cadê os racistas, os homofóbicos e tal? Presta atenção, se a sociedade entende que a luta de classes não é mais patrão contra empregado, veja só, quando era patrão contra empregado, o que faz isso? Propriedade privada. Então, o que eu tenho que fazer? Acabar com a propriedade privada. Se eu começo a dizer que a luta de classes, na verdade, é homens contra mulheres, como é que eu resolvo isso? Vou acabar com o casamento. Simples assim. Para que casamento? Não existe casamento. Não existe submissão de homem a mulher e mulher para homem. Não existe isso mais. Se, na verdade, a opressão é do pai contra o filho, como é que eu resolvo isso? Eu acabo com as famílias. Para que famílias? Não vai ter famílias. Esquece famílias que você acaba a opressão, resolve problemas. Acabar o casamento também tem a ver com o quê? Se o problema é heterossexuais contra homossexuais, vamos normatizar todas as relações. Vamos acabar com essa diferença do casamento ser só entre homem e mulher. Acaba com isso, esquece essas coisas. Se o problema é polícia contra bandido, vamos acabar com a polícia. Vamos acabar com a polícia não serve para nada. A polícia é só caos social. Deixa os bandidos coitados. Não posso usar algumas frases aqui, porque vão imediatamente apontar para algumas pessoas, eu quero evitar de fazer isso. Mas assim, vão acabar com a polícia. Deixa o bandido à vontade. Né? Aí você tem, é muito maior do que parece, gente. É motorista contra ciclista. Lá em São Paulo, quando eu morava lá, estudava lá, houve uma época assim, se você anda de carro e não de bicicleta, você é alguém que não compreende a sociedade moderna. Você tem que andar de bicicleta. Carro é uma coisa que atrapalha todo mundo. Não pode ter carro. É absurdo o que está acontecendo. Mas aí eu pergunto para vocês, talvez vocês não percebam isso, mas se lá atrás Marx e Engels tentaram implantar isso e não conseguiram, por que hoje está assim? Porque alguns anos depois, aparece na Itália uma pessoa chamada Antonio Gramsci. Antonio Gramsci foi um filósofo italiano que ele discordou cabalmente de Marx, não na ideologia, mas nos métodos. E ele disse assim, não adianta você impor isso às pessoas, elas não vão aceitar. Não podemos pensar para agora. Vamos para o berçário. Vamos educar essas crianças do começo a serem assim. Irmão, essas coisas que eu falei aqui, tudo hoje, é isso que os seus filhos estão ouvindo na escola. São essas coisas que os seus amigos estão ouvindo nas universidades. A luta contra os princípios cristãos está violenta. Os golpes são violentos contra a família brasileira. Por isso que nesse contexto do cristianismo, eu não estou querendo dizer que exista um sistema político, financeiro no mundo regido por homens que seja perfeito. Mas o comunismo nasce de ideais contrários aos princípios elementares da fé cristã, a começar pela conquista de um paraíso por um caminho que não seja Cristo. Portanto, todas as suas variações serão contrárias à pessoa de Cristo. E sabe como eu chamo, como a Bíblia chama, como João chama, como Paulo chama, algo que é contrário à pessoa de Cristo? Anticristo. Então, às vezes a gente está esperando que, eu entendo dessa forma, creio que os irmãos aqui também aprendem assim, que o anticristo vai se manifestar como uma pessoa especificamente. Mas quando João fala e Paulo fala que, de fato, o espírito do anticristo já atua nos dias que eles escreveram lá nos anos 60, no ano 60 depois de Cristo, isso quer dizer que as ideologias anticristãs estão em alta. Desde o primeiro século havia ideologias contrárias, o arianismo, né, por exemplo, contrárias à divindade de Cristo, o próprio gnosticismo, que era tão forte naquela época, contrários à divindade de Cristo. E agora não é diferente. O anticristo continua trabalhando através de regimes de pensamento, só que o problema é que isso está dentro da sua casa, isso está dentro da minha casa. Quando você liga a televisão, quando você começa a botar um filme de Hollywood, a maioria das coisas que você faz, o que você vai ver lá é doutrinação. Isso nós chamamos de marxismo cultural. Gramsci teve muito sucesso na sua implantação da doutrina marxista, progressista, que nós chamamos hoje,
inculcar no coração e na mente das pessoas no mundo inteiro. De forma que hoje, se algum artista ousa dar uma opinião contrária à cartilha do marxismo cultural, ele é cancelado. O termo que eles mesmos inventaram, né? Cancelado. Você é praticamente um analfabeto cultural, se você não concordar com essas coisas. E como eu falei no começo, não se trata só de você respeitar, mesmo não concordando. Você é obrigado a concordar. Quando Marx escreveu o Manifesto Comunista, ele disse assim, olha só, existem alguns operários que não estão seguindo o que a gente está pensando. Esses operários modernos, eles são adversários. Você não tem o direito de não concordar. A doutrinação é tão intensa que você não tem o direito de não concordar. Eu converso com minha esposa e falo, ore muito a Deus para que Ele te dê sabedoria, porque todas as conversas que você tiver na faculdade serão extremamente difíceis de você estabelecer os princípios da fé cristã, porque você vai ser o tempo inteiro confrontada. Essa não é a realidade só dela, é minha e sua também, no trabalho, no contato com seus filhos. Talvez aqui, minha filha tem 10 meses, eu não tive essa experiência ainda, mas talvez alguns de vocês já tiveram experiência de seu filho chegar da escola e falar assim, ô pai, ô mãe, mas na escola disse isso e isso, e aí? Disse, pai, que se você pensa assim, você é quadrado, você é antiquado, você não evoluiu. Percebam que esses pensamentos progressistas e do marxismo cultural norteiam a sociedade e são considerados evolução. Mas, meus irmãos, poderia haver aqui uma quantidade enorme de textos. Eu acho que eu já estou até passando o meu tempo aí, peço perdão, mas já vou finalizar aqui. Voltar para o que a Bíblia diz acerca dessa luta de classes. E eu quero citar alguns textos aqui, antes de voltar lá para a carta aos Colossenses. Eu queria citar aqui, por exemplo, texto que talvez os irmãos se lembrem, né? Eu só vi a referência certinho aqui, meus irmãos, só um segundo. Êxodo capítulo 20, verso 17. Diz assim o nosso Deus, no Decálogo, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Veja só, o que Deus está falando aqui, meus irmãos? Se seu irmão tem aquilo e você não tem, não o inveje, mas use o que você tem para a glória de Deus. Isso é o cristianismo. Ao passo que, na verdade, nós vimos até agora ensinando o quê? Você não pode se conformar com o que você tem. Você tem que buscar aquilo que é do outro. E a Bíblia, gente, eu não estou falando nem de Novo Testamento. Estou falando do princípio da relação do homem com Deus. Êxodo, Decálogo, 10 mandamentos. Não cobiçarás aquilo que não é seu. Tem uma música que eu gosto, Projeto Sola, diz assim, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Em outras palavras, se eu confio que Ele é meu provedor e eu precisasse ter isso aqui, Ele teria me dado. Esse é o ponto de vista cristão. Mas vamos lá para o Novo Testamento também, para não tomar tanto tempo. Efésios capítulo 6. Desculpa, Efésios capítulo 5, verso 22. É um texto até odiado pelo progressismo, que o texto começa dizendo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Mas como assim? Perceba como, desde o início, o comunismo ele é contrário à doutrina cristã. Como é que eu vou convencer você a lutar as classes, você mulher contra o seu marido, se você for para a igreja e alguém disser assim, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor? Como é que isso vai dar certo? Como é que eu vou implantar a ideia socialista e comunista se você aprende isso na igreja? Não vai dar certo, então, abaixa a igreja, vamos acabar com a igreja. Aí você vê pessoas publicamente comunistas dizendo assim,
essas ideias de igreja. Lembra que eu falei daquela frase? Só haverá liberdade quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. O ano passado, esse ano, um escritor brasileiro publicou em seu Twitter a seguinte frase: o brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Universal. Ou seja, ele está parafraseando a Revolução Francesa, que norteia os pensamentos até hoje. Então, meus irmãos, assim, lembra quando eu falei com vocês que primeiro era patrão contra empregado, depois passa a ser homem contra mulher, pai contra filho, patrão contra empregado, motorista contra pedestre, heterossexual contra homossexual e assim por diante? A mãe contra o bebê, mata o seu bebê, você não tem direito de deixar ele oprimir a sua vida, seus corpos, suas regras. A essa evolução do comunismo para marxismo cultural, a essa evolução nós chamamos de esquerdismo. A isso nós chamamos de esquerdismo. São as doutrinas marxistas aplicadas à sociedade moderna. Portanto, me desculpe dizer assim, mas você não pode ser um cristão de esquerda. Ou você é cristão, ou você é de esquerda. As duas coisas não dá para ser. São antagonistas, são contraditórias. Porque um movimento de esquerda jamais vai entender Efésios 5, 22, dizer: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Jamais vai entender o verso 28 dizer: assim também os maridos, assim também. Quando eu digo assim também, significa que assim também o homem deve submissão à mulher. Veja o verso 21, que antes da epígrafe, antes de começar tudo isso, quando Paulo vai ensinar como é viver na plenitude do Espírito, ele vai dizer assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele termina essa frase e começa: mulheres, sejam sujeitas ao seu marido. Maridos, assim também, amem as suas mulheres. Aí, lá na frente, no capítulo 6, verso 1, ele vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. E no verso 4 ele vai dizer: e vós, pais, não provoqueis a ira dos seus filhos, mas criá-los na disciplina de demonstração do Senhor. O Senhor é o caminho, não há luta de classes. Cristo nos chama em todas as palavras a vivermos como um corpo, sem luta de classes. Sem luta de classes. Sabe por que o comunismo ele tem tomado tanto espaço dentro das igrejas brasileiras e mundiais? É porque as igrejas deixaram de olhar para o alto. Elas deixaram de olhar para o que é eterno. E assim, tenho a liberdade de falar isso aqui diante do pastor. Ele sabe que eu estou falando isso. Eu não estou falando desta igreja aqui, nem conheço vocês. Eu estou falando da igreja, das igrejas. O Brasil ainda está bom, para falar a verdade para vocês. A Europa hoje é considerada um continente pós-cristão, porque a fé esfriou absurdamente. Porque as pessoas estão querendo conquistar o paraíso nesta terra, baseado nos seus próprios atos, em doutrinas humanas. Elas não estão olhando para o alto. Paulo escreve aos Tessalonicenses assim, olha, engraçado, Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, fala assim: vocês estão sofrendo aí perseguições, mas olha, os judeus em Jerusalém lá também, os nossos irmãos em Jerusalém também estão sofrendo. Aliás, o próprio Cristo sofreu, os profetas antes sofreram, contextualizando aqui, não com as mesmas palavras de Paulo. Mas assim, o que eu te digo, o que eu vou dizer para vocês? Vai acabar o sofrimento? Não, ele vai continuar. Na verdade, nós somos designados para isso. Mas deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Tudo isso nós devemos esperar no Senhor, porque Ele nos livra da ira vindoura. 1 ou 2 anos depois, ele escreve a segunda carta. Talvez os Tessalonicenses vão dizer assim: agora sim, né? Ele vai escrever para a gente: vai acabar. Aí ele diz assim: olha só, as perseguições que vocês estão sofrendo são sinais, são um sinal do reto juízo de Deus sobre vocês. Aí ele completa assim: sabe por quê? Porque se é justo que Deus dê paga àqueles que agora vos atribulam, da mesma forma é justo que Deus dê descanso eterno a vocês que estão agora sendo atribulados. Ou seja, ao cristão, Paulo diz: se você é pobre,
Não inveje o seu amigo que é rico. Não queira ter o que é dele. Não queira tomar o que é dele. Glorifique ao Senhor na sua pobreza. Se for para você ser rico amanhã, Ele é o seu pastor. Ele vai te dar. E o sofrimento desse mundo... Meu irmão, eu quero que você entenda que o Evangelho não convida você a uma vida de felicidade nesta terra. Tem uma exposição de um cantor que eu acompanho, que ele diz assim, veja como termina a vida de um homem de Deus. Como é que está meu tempo aí? Desculpa. Veja como termina a vida de um homem de Deus. Paulo tinha posição de destaque dentre os fariseus. Ele era destacado em relação aos demais. Aí, de repente, Cristo o alcança, ele larga tudo isso, de perseguidor passa a ser perseguido do primeiro dia da sua conversão até o último dia da sua vida. E ele está na segunda carta de Timóteo, as últimas palavras de Paulo, ele está numa masmorra, sozinho, ele diz assim, Timóteo, venha depressa. Sabe por quê, Timóteo? Na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Demas, amando o presente século, me abandonou. Aí o cantor fala assim, meu amigo, se Demas, amando aquele século, abandonou, não tinha Netflix, não tinha nada, não tinha carnaval, imagine a gente nesse século, se não for pela misericórdia de Deus. Louvado seja Deus por a gente ter a oportunidade de falar sobre isso hoje. E ele diz assim, venha, porque eu estou sozinho. Digo mais, traga a capa, eu estou com frio. Minha vida está prestes a ser derramada como libação. Eu estou prestes a ser decapitado por um crime que eu não cometi. Aí eu já estou fazendo aqui uma associação com a história, né? E aí o cantor pergunta assim, aí eu te pergunto, você quer esse evangelho? Você tem certeza? Porque se você quiser, entenda que Deus pode, na sua infinita misericórdia, te dar dias maravilhosos nessa terra, mas não é sobre isso que o cristianismo se refere. O cristianismo se refere a essa solução em Cristo, que um dia vai voltar, e como disse Paulo aos Tessalonicenses, ele nos livra da ira vindoura. As tribulações que você enfrenta aqui, você não vai resolver com um regime político guiado por homens. O máximo que você vai fazer é cultuar a si mesmo. Vou chegar nesse ponto. Mas voltando aqui a Efésios, veja só o que Paulo fala aqui, capítulo 6, verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, aqui com letra minúscula, ou seja, obedecei ao vosso patrão, segundo a carne, com temor e com tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Obedeçam ao seu Senhor, que te oprime, como se você obedecesse a Cristo. O que significa obedecer? Lembra que ele falou lá? Mulheres, submetam-se aos seus maridos como a Cristo. O que significa dizer é que eu não tenho que aceitar todas as coisas. Porque dentro de um relacionamento cristão, como Cristo faria comigo, a Ele eu me submeto. Mas, por exemplo, se o meu patrão me exigir que eu abandone a minha fé, Cristo não faria isso, evidentemente. Então, eu tenho que submeter a Ele em obediência como a Cristo, desde que isso não fira os princípios da fé cristã. Mas veja só, se o seu patrão te oprime no seu emprego, se você acha que o seu salário é pouco, obedeça o seu patrão. Salomão vai dizer em Eclesiastes, tudo que você tiver que fazer, faça com toda a força dos seus braços. Faça o melhor que você puder. Aí você quer evoluir no seu trabalho, deixar de ser oprimido, tomando o que é do outro, mas não faz o básico que você tem que fazer para conquistar o que você precisa. Isso é o comunismo. Hoje estava falando sobre isso lá, aplicando uma prova para os alunos da faculdade hoje, estavam lá desesperados e tal, alguns são comunistas, e aí eles sabiam que eu ia vir para cá, né? Até os convidei, mas aí eles disseram assim, brincando, né? Professor, e o comunismo? Eu falei, não, o comunismo a gente resolve aqui. Vou pegar a nota de todo mundo, somo, divido por 10 e fica dando com a mesma nota. Aí a menina que tinha estudado, mas não, de jeito nenhum. Não, eu estudei mais, vou ficar com a nota baixa por causa dos outros. Né? Fechar parênteses aqui. E depois ele vai dizer assim, ó, verso 9, Efésios 6, 9, e vós, senhores, de igual modo proceder para com eles, os seus servos. Eu pergunto para vocês, meus irmãos, Marx e Engels estavam certos, de fato eles estavam certos, quando ele disse que a sociedade sempre existiram classes. Mas onde é que você vê na Bíblia um incentivo à luta de classes, para a conquista braçal da sua progressão neste mundo ou na eternidade? Onde é que você vê isso na Bíblia? Porque você vê ao contrário.
que você vê é: obedeça ao seu Senhor, não cobice o que é do seu próximo, obedeça o seu pai, não desperte a ira do seu filho, ame a sua mulher, ame o seu marido. É isso que você vê aqui. E agora, para finalizar, havia tanta coisa que a gente poderia falar aqui, mas eu queria voltar lá para o texto inicial. A parte 2? Colossenses, mesmo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, verso 18. Eu vou ler os 2 versos que nós tínhamos lido antes e vamos concluir com o que Paulo diz acerca disso. O que significa de fato isso? Veja só, capítulo 2, verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, pretextando humildade, lembra desse texto, e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento e procede de Deus. Talvez vocês não perceberam isso quando eu li a primeira vez, mas quando Paulo fala assim, todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, todo o corpo cresce. Sabe o que ele quer dizer com isso? Homens são um membro do corpo, mulheres são outro. Ricos, os mais ricos são um membro do corpo, os mais pobres são outro membro do corpo. Para o reino, eles são igualmente necessários e importantes. Ninguém, nesse aspecto, Paulo vai dizer em outro momento, nesse aspecto não há acepção de pessoas. Para Deus, a sua condição de pecador e a necessidade de uma remissão independe se você é rico ou pobre, se você é homem ou mulher. Independe, porque todos pecaram, estão destituídos. Então o cristianismo faz você entender que você depende de um Salvador, ao passo que o comunismo relativiza o pecado. Eu esqueci de falar isso também, né? A igreja oprime o pecador. Porque você não pode dizer que o cara, só porque ele trai amante deles, qual é o problema disso? Você oprime o pecador. Então, para acabar com isso, eu acabo com o pecado, eu acabo com a igreja. Mas o cristianismo não. Vai dizer, vocês todos são pecadores. Mas veja só, uma vez que vocês são convidados, vocês são trazidos ao corpo de Cristo, são membros, você que é rico, assim como você que é pobre, em conjunto, ele vai dizer que todo o corpo suprido e bem vinculado por todas as suas juntas e ligamentos, cresce, todo o corpo cresce. Depende do rico e do pobre, do homem e da mulher. E onde é que está a luta de classes aqui, meus irmãos? A Bíblia propõe união de povos em um só corpo, união de pessoas em um só corpo. E Paulo conclui o verso dizendo assim, esse crescimento não procede das suas doutrinas humanas. Todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Só dele para proceder esse crescimento. E ele continua aqui. Se morrestes com Cristo, para o verso 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proveis aquilo, não toques naquilo outro. Esse verso eu não vou comentar, porque ele é mais específico acerca da heresia de Colossos. Verso 22, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Aí ele vai dizer agora, pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Se o problema é propriedade privada, com o uso isso se destrói. Lembra quando Pedro descreve a volta de Jesus? Tudo vai ser derretido pelo fogo. Que adianta isso agora? Luta de classe, propriedade privada. Não é disso que se trata. O crescimento e a salvação procedem de Deus. Todas essas coisas com o uso se destroem. Verso 23. Tais coisas, olha esse verso. Tais coisas, deixa eu ler ali como está ali. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Lembra do pretexto de humildade que ele falou agora há pouco? Essas pessoas falam com vocês demonstrando, exalando uma evolução, a sabedoria que você não consegue compreender, se você não for marxista igual a ele. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade. Aqui no caso, Paulo está falando da religiosidade dos Colossenses, mas por que não dizer a religião comunista? Por que não dizer isso? Falsa humildade e severidade com o corpo. Mas olha, não tem valor nenhum
valor algum para refrear os impulsos da carne. Meu irmão, para que o Éden volte a ser a nossa realidade, nenhuma prática humana é capaz de refrear os impulsos da sensualidade. Não existe nada que esse mundo possa te propor que seja capaz de te ajudar na luta contra o pecado, a não ser o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo atuando em você. Tudo o resto é o contrário. Ele quer te convidar para o pecado, ele quer relativizar o seu pecado, ele quer acabar com as regras, ele quer acabar, como disse Marx, com toda organização social existente, para que a doutrina regida por homens se estabeleça. Eu vi um pastor dizer, e eu queria compartilhar isso com vocês, que essas coisas acontecendo nada mais é do que o cumprimento da agenda escatológica. Lembra que Jesus Cristo disse no sermão escatológico, sermão profético, Mateus 24, Marcos 13, a fé de muitos se esfriará. Isso está acontecendo. Isso vai continuar acontecendo. Mas por que eu estou aqui hoje então, pessoal? É que quando Cristo diz isso, ele diz, isto é o princípio das dores. É só o começo. Vai piorar muito ainda. Portanto, cabe a cada um de nós cuidar dos nossos, da nossa casa, levar esse entendimento ao máximo de pessoas que eu puder, especialmente aos da minha casa, porque os seus filhos são o principal alvo atual. Esse mesmo pastor disse uma coisa que chamou a atenção também. Quando Moisés aparece para libertar o povo, Satanás usa o faraó para matar as crianças, lembram? Moisés escapou pelo rio. Quando Cristo aparece para libertar o povo, Herodes é usado por Satanás para matar as crianças. Lembram disso? Agora são as nossas crianças que estão sendo atacadas nas suas escolas. Ou a gente abre o olho para isso hoje e faz o que a gente pode fazer, ou a gente vai sucumbir a essa realidade das nossas famílias. E aí, sem querer entrar muito em detalhes políticos, mas talvez alguém diga assim, mas você acabou de dizer, Décio, que não existe um regime político perfeito. Verdade, e digo mais, nenhum homem é capaz de perfeitamente aplicar o cristianismo à nossa sociedade. Mas se lembram quando Raabe teve que mentir, que as pessoas estavam escondidas na casa dela, e o texto diz que ela mentiu, porém Deus deu misericórdia, Deus concedeu sua misericórdia a ela? Sabe o que isso quer dizer? O pecado humano corrompeu tão severamente a sociedade, que por vezes, meus irmãos, muitas vezes, na verdade todas as vezes em que depender de preceitos humanos, não haverá opção perfeita. Por enquanto, Cristo não vai descer para reinar entre nós aqui, fisicamente, no Brasil, como presidente, nem nos Estados Unidos, nem em qualquer lugar. O que eu quero dizer é que não há opção perfeita. Muitas vezes, infelizmente, a corrupção humana, os efeitos devastadores do pecado de Adão, multiplicado por cada um de nós, nos obriga a escolher o menos pior, a opção menos pior. Que o Espírito Santo de Deus aplique no coração de cada um e os oriente nas suas condutas. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade que tivemos aqui de analisarmos a nossa sociedade, Pai, os efeitos do amor esfriando, do pecado se alastrando, como que isso tem influenciado o nosso meio, as nossas famílias, Pai. E Deus, sabemos que em nós não há, Pai, possibilidade alguma de vencermos o pecado, de vencermos essas doutrinas. Elas são a nossa carne até atraentes, ó Pai, muitas vezes, como o próprio apóstolo Paulo disse, aparentam sabedoria. Mas clamamos a Ti agora, Pai, por misericórdia, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, enviar a nós o Teu Espírito, Pai, o discernimento, que possamos saber onde estamos pisando, Pai, que possamos analisar os nossos passos, ó Pai, que o Senhor nos ajude nas decisões todas da nossa vida, Pai. Em tempo que Te oro pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município e pelo mundo como um todo, Senhor. Deus, nós sabemos que as autoridades, o Senhor tem controle sobre elas. E pedimos a Tua misericórdia, Pai, para que o Senhor abençoe, seja quem for o nosso presidente, seja quem for o nosso governador, os nossos deputados, os nossos senadores, Pai, eu os coloco em Tuas mãos,
pedindo para que, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, o Senhor os afaste, Pai, de doutrinas anticristãs, como as que têm regido o nosso mundo. E que o Senhor possa, Pai, os levar, em nome de Jesus, aos pés da cruz. Tenha misericórdia deles, Pai, aquela mesma misericórdia que o Senhor teve de mim e de cada um dos que aqui estão, Pai, meros pecadores, carentes da sua glória, que o Senhor possa ter também dos nossos governantes. Em nome de Jesus, pedimos e te agradecemos. Amém.